Olá, alunos! Eu sou o Luiz Felipe, professor biólogo, e quero dizer que é um grande prazer ter você aqui na minha aula. Sente-se confortavelmente e vem aprender comigo! Você já parou para pensar que todos os seres vivos são feitos basicamente da mesma coisa? Seja uma bactéria, uma ameba, um cogumelo, uma árvore, uma formiga e até mesmo você e eu, somos formados por estruturas bem pequenininhas chamadas células. E na aula de hoje, nós vamos aprender bastante sobre elas. Ah, e não saia daí, que no final eu vou te contar o porquê as células são comparadas com uma fábrica. Durante muito tempo não se sabia da existência das células, porque elas são muito pequenas e dificilmente conseguimos vê-las. Isso começou a mudar quando foram inventados os primeiros instrumentos que permitiam que nós pudéssemos observar estruturas muito pequenas, os microscópios. Em 1665, um biólogo chamado Robert Hooke publicou um trabalho mostrando células vegetais de cortiça, ou seja, casca de árvore. Ele pôde observar que a superfície do vegetal era formada por uma série de estruturas geométricas que aparentemente não tinham nada dentro, e se pareciam muito com favos de mel. Então Hooke passou a chamar esses espaços vazios de células. Ao longo do tempo, várias pessoas contribuíram para o conhecimento relacionado, como Robert Brown, em 1833, que descobriu o núcleo celular das células eucarióticas. Mais tarde, em 1838, Matthias Schleiden e Theodor Schwamm formularam a teoria celular que defende que todos os seres vivos são formados por células. Sendo assim, cada reino dentro da biologia, bactérias, protistas, fungos, vegetais e animais, possuem suas estruturas formadas por células, e digo mais, as características das células de um indivíduo são os critérios de classificação para determinar de qual reino pertence esse organismo. Sobre a classificação dos vírus, há controvérsias. Veja o vídeo exclusivo sobre eles que eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas vamos falar sobre as células. Elas representam a unidade estrutural dos organismos, o que significa que toda a estrutura de um ser vivo é composta por células. Olhando para uma árvore, ela é toda composta por células. Tanto a raiz quanto o caule e as folhas são feitas pela mesma unidade básica. Mas essas estruturas são diferentes, possuem características diferentes, e isso significa que em um mesmo organismo existem diversos tipos de células. As características de cada tipo celular também determinam as funções do tecido. Por exemplo, as células da raiz possuem a função de absorção de água e nutrientes, enquanto algumas células na parte do caule possuem funções de sustentação ou condução de seiva, ao mesmo tempo que as células das folhas são especializadas em fazer fotossíntese. Sendo assim, concluímos que as células são unidades que definem a forma e a função dos tecidos no organismo, ou seja, são chamadas de unidades morfofuncionais. E como essas estruturas tão importantes surgiram? Lembra da aula passada que eu falei sobre a origem da vida? Os primeiros seres vivos surgiram daquele composto orgânico complexo que se isolou do ambiente por meio de uma membrana e tinha capacidade de se duplicar e também tinha uma autonomia para realizar reações químicas que eram semelhantes ao que chamamos atualmente de metabolismo. As condições do planeta, com uma temperatura muito elevada, muitas tempestades e atividades vulcânicas, além do bombardeio de radiação ultravioleta, proporcionaram a combinação de compostos orgânicos de maneira complexa, dando origem ao que consideramos como o primeiro ser vivo do planeta. Essa é a história do surgimento dos primeiros seres vivos, que chamamos de procariontes, ou procariotos, devido à sua simplicidade estrutural. Mais tarde, ao longo da evolução, existiam seres vivos procariontes especializados em realizar determinadas funções, ou seja, cada um tinha o seu metabolismo próprio. Em algum momento, esses organismos simples e com especialidades distintas acabaram se fundindo formando um único organismo com as funções dos dois mais primitivos. Essa é conhecida como teoria da endossimbiose, e esse processo pode ter sido o precursor de toda a diversidade da vida no nosso planeta, uma vez que foram surgindo tipos celulares diferentes que deram origem a organismos diferentes. Em geral, as células podem ser classificadas em dois grupos distintos, sendo as mais simples as procariontes. Essas células são muito semelhantes às formas de vida mais primitivas, e elas não dispõem de organelas membranosas em seu interior, nem o envoltório do núcleo, a carioteca, e por isso são chamadas procariontes, antes da carioteca. Os organismos mais derivados que podem ter surgido da endossimbiose de vários procariontes
são os eucariontes, cuja palavra remete à presença do envoltório nuclear e das organelas membranosas. Por exemplo, em células animais, como essa que você está vendo aí do lado, possui, além da carioteca, a mitocôndria, o complexo de Golgi e os retículos endoplasmáticos. Todas essas são organelas membranosas, mas o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático podem ter sido formados por dobramentos da membrana plasmática, formando pequenas estruturas revestidas por membrana no interior da célula. Já as mitocôndrias possuem um formato especial, que lembra muito um organismo procarionte, que ao longo da evolução pode ter sido incorporado e mantido no interior da célula. Inclusive, essas mitocôndrias possuem um DNA próprio, o DNA mitocondrial, que reforça ainda mais essa teoria. E o que tem a ver a célula com uma fábrica? Pois bem, cada célula possui uma atividade independente na maioria dos seres vivos. Em organismos unicelulares, ou seja, aqueles que possuem uma única célula, ela realiza todas as funções vitais daquele organismo. Então, temos que as paredes da fábrica são representadas pela membrana plasmática, a porta ou a catraca que deixa algumas pessoas entrarem e outras não, são as proteínas de membrana. Todo o interior da fábrica representa o citoplasma, e tudo que é produzido lá dentro fica lá dentro até que alguém da portaria deixe sair. Quem manda nessa fábrica? A diretoria é representada pela carioteca e o diretor, que manda em tudo, é o DNA. Ele quem decide quem entra, quem sai, o que produz, a quantidade, dentre outras coisas. Nas próximas aulas vamos entender melhor como funciona cada setor dessa fábrica. E a nossa aula chegou ao fim. Foi um prazer ter você aqui comigo. Eu espero que essa aula tenha sido interessante e proveitosa para você. Eu sou o Luiz Felipe e vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula.